Então bora! Pessoal, boa noite então a todos. Primeiramente queria agradecer a presença de cada um aqui. Numa quarta-feira à noite, é um evento um pouco inusitado, que eu tomei essa decisão de fazer um pouco do nada, então a gente já vai entrar no porquê das coisas, como, mas primeiramente agradecer vocês e vamos lá. Hoje, meu objetivo aqui é falar sobre performance digital, marketing e vendas efetivamente. Então, entrando um pouco mais nesse assunto realmente, qual que é o meu objetivo aqui com vocês hoje? Meu objetivo é trazer um pouco das estratégias que a gente vivencia na Chácara Digital todos os dias, tanto da parte realmente de marketing, de gerar demanda, gerar desejo, gerar esses contatos efetivamente, leads, etc. E também como que isso pode realmente converter essa demanda que a gente gera em vendas. Então são dois pontos bem difíceis de serem feitos efetivamente e que a gente vai abordar aqui. Eu estou fazendo esse evento hoje justamente porque semana passada, retrasada, não sei se quem me acompanhou nos stories, eu fui para Londrina porque eu fui convidado para palestrar lá e chegando em Londrina no evento, no dia, não estava encontrando ali o evento no hotel e daí eu acabei entrando em contato com o pessoal da equipe lá do evento e descobri que realmente o evento foi cancelado. Então fiz toda essa movimentação, investimento de tempo, dinheiro para montar uma palestra bacana, para empresários, jogado no lixo. Mas eu tenho muito essa perspectiva, pelo menos busquei criar, de olhar isso com bons olhos. E é isso que faz a gente estar reunido aqui hoje, então espero que vocês gostem e vamos entrar nisso mais a fundo. Como melhor aproveitar o momento aqui de hoje efetivamente? Então, primeiro ponto, tenha foco. Sei que a gente tem o mundo externo, todo mundo aqui trabalha, estuda, tem muita coisa acontecendo no celular, então convido vocês a deixar no silencioso, realmente aproveitar esse momento com o mindfulness, a gente entrar nessa palavra mais bonita. Mas tenha foco, a palestra vai durar aí em torno de 45 minutos, então algo bem direto, prático para vocês. Anote tudo, então todo mundo recebeu um cadernozinho para fazer suas anotações, principalmente seus insights, ou seja, ideias que você teve a partir do que você escutou e também as suas dúvidas. No final vai ter esse momento para a gente conversar, eu entendi que cada um teve dúvida e gostaria que eu explicasse um pouco melhor, então anote tudo, entenda os conceitos. Por que eu falo isso? É muito mais interessante você entender os fundamentos de algo e buscar aplicar na sua realidade. Então eu vou trazer vários termos, técnicas, meios, e você tem que buscar entender tudo que eu estou falando, como é que isso pode se sintetizar na sua realidade. Não existe uma metodologia exata para cada um tem que descobrir o seu meio, os seus modos. Então busque entender realmente os conceitos de tudo e compartilhar. Então, o que eu digo a partir de compartilhar? Realmente postar um story e fortalecer. Eu fiquei pensando, não, como é que eu vou falar isso de uma forma mais sutil, mais bonita, mas essa é a verdade. E também, como a gente está falando de marketing, é muito bacana entender isso. A gente trabalha muito com a percepção das outras pessoas em relação a nós, a nossa empresa, e mostrar que você está numa quarta-feira à noite chuvosa, de frio, investir no seu conhecimento, no conhecimento da sua empresa, já é algo que muitos vão ver você com mais autoridade, a sua empresa com mais autoridade, e isso com certeza vai desenvolver melhor nos negócios. Então, compartilhe e é isso. Contextualizando um pouco para vocês do que é a Chácara Digital, antes de eu entrar no conteúdo mais denso. A Chácara Digital, a gente é no básico, a gente é uma agência de tráfego pago. O que significa? A gente gerencia campanhas de anúncios online para outras empresas. Então elas nos contratam com o objetivo de vender mais. Só que, claro, dentro do nosso serviço, a gente precisa fazer vários outros pilares, de entender como que a gente pode transformar essa demanda em vendas. Então, estamos aqui com alguns clientes hoje, agradeço a presença de todos. E realmente a gente tem que muito entender, cara, como é que a gente transforma um anúncio, ou seja, uma propaganda digital, cara, no cliente ir até a sua loja e fazer esse Pix, digamos assim. Então, esse é um dos pontos. E, eu não falo por mim, eu falo por todas as empresas que são impactadas pelo trabalho da Chácara Digital. Então, a gente atua aí com diversos segmentos, a gente atua com empresas nos Estados Unidos também,
Então a gente está hoje com 8 projetos ativos nos Estados Unidos, várias marcas aqui de Curitiba. Então é mais ou menos, né, falando sobre o que a gente vive efetivamente. Quem sou eu? Meu nome é Luiz Eduardo Chakarowski, muitos me conhecem aqui diretamente, sou católico, filho da Elisa e do Luiz Cláudio, que estão aqui hoje. Então essa é minha base, né, minha fé e minha família, efetivamente. Tenho 23 anos, sou diretor da Chácara Digital e da Blue Vision Wear, que é uma marca de óculos. Sou graduado em administração pela PUC Paraná, tenho MBA em gestão de tráfego pago, então investi mais a fundo nesse conhecimento. E também já fui convidado pelo Pedro Sobral para dar uma aula na comunidade dele de tráfego pago. Pedro Sobral hoje é o maior player desse mercado que eu atuo. Né? O cara tem, sei lá, mais de 2 milhões de seguidores, mais de 60 mil membros ativos na comunidade dele e efetivamente isso é um ponto de referência, digamos assim. Então, vamos lá. Agora sim, entrando no momento prático, técnico, que vocês espero que queiram, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, o que é marketing efetivamente? Para a gente entrar mais a fundo. Para mim, marketing é vendas. Então, por que a gente vai fazer um monte de vídeo, né, investir em anúncios, não sei o quê? Justamente por isso, porque a gente quer vender mais. Olhando o todo, para mim é muito isso. É a gente gerar um desejo ou necessidade o suficiente, né, para um certo específico, um público específico, com que ele faça uma transação monetária para a gente. E vendas nada mais é do que o que gira a empresa. Sem vendas não existe negócio, não existe nada que a gente possa efetivamente crescer. Então, isso que é vendas. Hoje eu vou focar minha comunicação muito mais aqui em marketing digital e marketing inbound. O que isso significa? Por exemplo, existem marketing offline, por exemplo, que é panfletagem, outdoor. Não é isso que eu vou estar comentando aqui. Realmente eu vou falar mais do que a gente vive, que é o digital, efetivamente, que são as redes sociais, a internet como um todo, e o marketing inbound, que significa o quê? Esse marketing de atração. Então a gente fazer várias ações com o intuito de que as pessoas venham até nós, não necessariamente a gente ativamente ir até elas. Então a gente gera todo esse desejo, necessidade para que as pessoas venham até nós. Então esse é o meu foco. Tráfego pago. Para quem não é do mercado e olha essa palavra, começa a achar que tem coisa errada, né? Começa a achar que tem droga envolvida, mas não tem nada a ver. Antes de eu explicar tráfego pago, eu gosto muito da essência da palavra, né? O tráfego em si. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa na rua, o que é tráfego, ou melhor ainda, o que um gestor de tráfego faz, eles provavelmente vão falar, poxa, é o guardinha do trânsito, é quem vai gerenciar o tráfego efetivamente. E é realmente isso, tipo, se a gente for pegar a essência da palavra, tráfego refere-se a um movimento, um fluxo de pessoas, né, de carros, caminhões, etc. Quando a gente muda isso para o mundo digital, as pessoas estão literalmente trafegando na internet, ou seja, elas fazem uma pesquisa no Google, elas veem um vídeo no YouTube, elas veem um Reels, um Stories, então elas estão trafegando efetivamente na internet. E aí que eu entro nos termos, tráfego orgânico versus tráfego pago. E o que isso significa? O tráfego orgânico é realmente a distribuição natural das coisas nessas ferramentas. Então, por exemplo, você foi lá, fez um post no seu perfil, poxa, ele vai aparecer para uma quantidade X de pessoas, publicou um vídeo no YouTube, vai aparecer para outro número X de pessoas, fez uma pesquisa, o Google vai lá e vai aparecer para quem está pesquisando. Mas esse que é o ponto do orgânico, ou seja, você está à mercê do algoritmo. Então isso é algo que não traz previsibilidade, isso gera uma certa ânsia para os empresários. É muito importante você ter isso aqui muito bem estruturado, é claro, mas eu trago o conceito do tráfego pago, que é efetivamente o famoso patrocinado. Então a gente literalmente paga para aparecer na frente desse tráfego de pessoas que estão na internet. Então a gente paga para esses espaços publicitários online, como o Instagram, por exemplo, e o Google. Esse aqui é um anúncio meu, né, me comunicando com o público de construtoras, que eu estou com capacete e tudo mais, e aparece o Saiba Mais. Então esse é um anúncio no Instagram. Esse aqui, por exemplo, é um anúncio do Google, onde eu pesquiso ali, tipo, agência de tráfego pago, e aparece a Chácara Digital. Isso aqui eu estou pagando para aparecer na frente dessas pessoas, então na frente desse tráfego efetivamente. Então, como que a gente pode, né, traduzir tudo isso em vendas, que é o principal, que eu comentei. Ninguém vai colocar um centavo em algo que não vai trazer um retorno, né? Senão vira custo. A gente quer saber de investimento. E aqui entra nos 4 pilares sobre a performance digital efetivamente, que é o tema de toda essa palestra, né, que eu trago para vocês.
queria saber antes de tudo, eu tô numa boa velocidade, tá ficando claras as informações? Show. Então, perfeito de tomar uma água. Essa aqui é minha fiel companheira, nossa senhora, dá pra tudo que é canto. Mas vamos lá, qual que é o pressuposto da performance digital? Pra mim é isso, atrair, converter, reter, né, revender, etc. Então a gente faz ações para atrair o nosso público, a gente faz ações de vendas para vender para esse público e a gente faz ações tanto de marketing como de vendas para reter ou revender mais vezes. No nosso caso, a Chácara Digital é reter mesmo, porque a gente tem esse serviço de recorrência mensal, então a gente tem que ter uma parceria de longo prazo. Ou se você vende um produto ou um serviço, você tem que fazer ações para revender. Então você garantir que esse cliente fique na sua base. Basicamente é isso. Primeiro pilar, efetivamente, da performance é o posicionamento digital. Então aqui eu vou entrar realmente na parte do orgânico, que a gente chama. Então basicamente é a casa organizada para receber visita. Então você não vai receber pessoas na sua casa toda desorganizada, ou não deveria pelo menos. Então basicamente é isso. Vamos lá. Primeiro ponto, você ter o Google Meu Negócio bem estruturado. O que é isso? Você ter o perfil, a sua ficha do Google efetivamente organizada. Então, fotos da empresa, né, do local, produtos, dos clientes. Quanto mais foto você tiver na sua ficha do Google, melhor. Compartilhar o link de avaliações com clientes chaves para fazer suas avaliações e sua realmente relevância digital melhorar. Adicionar um número de WhatsApp ativo e também descrição de seus produtos e serviços. Então tudo isso aqui vai contemplar o quê? Que teu posicionamento seja melhor diante dos outros. Então você ser preferência entre os demais. No Instagram, isso aqui é muito chave, né? Você realmente organizar ele certinho. Então, o teu nome mais o que você faz, a gente coloca aqui assessoria de marketing. Daí a biografia, qual que é a estrutura? Você realmente colocar qual que é o teu propósito, o que vocês fazem, um número de autoridade e mais uma chamada para ação do link da bio. Então você coloca efetivamente aqui na biografia o que você faz, o número de autoridade, aqui nesse caso a gente colocou desde 2020 atuando com performance digital. E a chamada para ação, que é aqui, aplique-se para uma consultoria gratuita, né, com um plano de ação. E daí a pessoa entra no link e tem todo esse processo. E também tem os destaques organizados. Então toda vez que a gente está investindo, principalmente no Instagram, tem muitas pessoas que elas vão estar acessando o nosso perfil. E qual que é o teu papel? Facilitar que essa pessoa chegue no teu comercial. É sempre isso. Então deixar muito claras as informações, ter chamadas claras, contatos claros. No link da bio, o que você organiza? Esse realmente é um Linktree, né? Então, quando a pessoa clica no link, ter essa organização. Então, que nem eu comentei, ter uma chamada forte, aí colocar o WhatsApp ou um formulário. No caso, a Chácara Digital, a gente disponibiliza uma consultoria, tem que ter um formulário, né, de pré-cadastro para a gente entrar em contato e fazer toda essa tratativa. E aqui entra um ponto muito chave, que é a produção de conteúdo. Então, acredito que nós, quando vamos fazer conteúdo, a gente fica muito tipo, cara, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Como que eu faço? E é justamente aqui eu vou trazer alguns princípios básicos. Então, basicamente, você tem que começar pela estratégia. Então, qual que é a sua estratégia de comunicação efetivamente? Para você se comunicar na internet, antes de tudo, você precisa saber exatamente quem é seu público. Então, é basicamente aquela história. Se você quer atirar em todos os alvos, né, pescar todos os peixes, às vezes você não vai pegar nenhum. Então, realmente, o foco é muito importante aqui. O que eu trago como princípios? Também serve muito para os anúncios. Quando você vai montar sua estratégia, primeiro você precisa entender sua solução muito a fundo. Poxa, o que eu faço? Quem é beneficiado com tudo isso? Para depois definir muito bem dados, né, demográficos, efetivamente, né, por exemplo, idade, gênero, o que faz, o que gosta, o que odeia, onde mora e principalmente quais são suas dores e desejos. E entra nisso aqui que eu falo, a gente constrói uma matriz ICP. ICP em inglês é Ideal Customer Profile. Então nós vamos, né, definir efetivamente qual que é o nosso perfil ideal de cliente e fazer uma lista das suas dores e desejos. Então, o que meu cliente quer? Qual que é a principal dor do que eu estou ofertando, né, vai ajudar ele? Ou seja, qual que é um desejo que ele quer? Por exemplo, o Léo, ele vende imóveis de luxo. O Léo, qual que são os principais desejos do público dele? Poxa, um desejo pode ser que o apartamento ou a casa tenha uma piscina, tenha um rooftop. Mas qual que é uma dor? Cara, o bairro tem que ser seguro, tem que ter segurança. Então, esse é um exemplo.
E eu trouxe aqui uma referência à pirâmide de Maslow, que serve para várias coisas no mundo dos negócios. Que o Maslow, ele pegou e dividiu em hierarquias, efetivamente, as necessidades das pessoas. Então, tem desde necessidades fisiológicas, que é a base, e vai subindo, né, de segurança, amor, relacionamento, estima, né, realização pessoal. Então, você pode sempre focar, né, nesses aspectos. Então, isso é muito bacana para você montar a sua estratégia. Então, por exemplo, as pessoas, quanto mais incítricas, digamos, as dores e desejos, tendem a funcionar melhor quando a gente vai construir a nossa comunicação. Então, isso é um ponto para vocês darem uma estudada. E juntando a tudo isso, é onde a gente monta a nossa narrativa e a nossa oferta. Quando você vai se comunicar, você tem que estar ofertando algo e para isso você tem que realmente construir uma narrativa com que a pessoa que esteja vendo aquilo seja impactada e não só impactada, isso traduza que essa pessoa chegue até ou o seu site ou até o teu comercial. Então é assim que a gente vai fazendo. Para isso, eu trouxe um livro aqui muito bom, indico, que o nome dele é Story Brand. Ele realmente é um livro sobre isso, narrativa, oferta, storytelling. Então, realmente contar uma história. O livro Story Brand, ele defende isso, que em toda a história tem que ter um personagem, esse personagem encontra um problema, esse personagem que encontrou um problema, ele vai encontrar um guia, esse guia tem um plano, e esse guia, né, faz esse convite para agir, e isso traz o sucesso efetivamente. Não sei se vocês já repararam, todo filme de super-herói, ou a maioria, como por exemplo os filmes da Marvel, eles utilizam esse mesmo roteiro sempre, que eles chamam de a jornada do herói. Então, esse livro se baseia muito na jornada do herói. E é justamente isso que ele coloca. Poxa, o herói da história, no mundo dos negócios, não pode ser você. O herói tem que ser o teu cliente. E você tem que ser o quê? O guia. O guia tem um plano, então você vai ser o guia do seu herói na jornada dele. E é justamente isso em toda a situação, né, que a gente traduz. Por exemplo, eu trouxe literalmente o exemplo do storytelling, a narrativa que eu construí para este evento aqui hoje. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um problema, né, construí uma história falando tudo o que aconteceu, né, para não parecer uma venda. Então isso é muito importante, quanto mais natural a gente for nas nossas narrativas, melhor. Então eu falei aqui, poxa pessoal, estou muito decepcionado, fui para Londrina, né, me dediquei tanto num evento, e aconteceu lá e não aconteceu nada. Segundo story, o que eu falei? Poxa, isso acontece, acredito que já aconteceu com todo mundo, né? Você se dedicou tanto para algo, né? plantou para não colher, isso é muito frustrante. Comecei a envolver mais o público. Aqui eu falei de mim, aqui eu falei um pouco mais, gerando conexão, mas eu falei, poxa, e se a gente tem uma perspectiva positiva em relação aos problemas? O que eu posso transformar nisso? Eu falei, poxa, olhando isso, dados os fatos, olha o que eu vou fazer. Pum, evento semana que vem. Então, isso aqui eu construí uma narrativa. Se eu só chegasse aqui, a aderência seria muito baixa. Então, aqui já teve pessoas que entraram no link e fizeram sua inscrição, mas aqui a gente entra quando a gente vai entendendo mais de marketing, a gente entende de escassez, gatilhos, etc. E aqui eu falei, olha, mas ó, galera, eu já divulguei aqui no WhatsApp, 50% já foi. Cara, aqui sim entrou todo mundo, entrou uma galera daí. E é justamente, e teve um outro story que eu postei depois que falando assim, pô, só 3 vagas disponíveis. Esse aí estourou de clique. Então a gente tem que construir narrativas e ofertas muito claras e com um objetivo muito claro para ter sucesso. E é isso que a gente faz aqui na Chácara Digital sempre. Poxa, quem que é o herói? É o nosso cliente. O herói, geralmente, ele tem um problema de demanda ou de demanda qualificada. Investe em tráfego, mas só chega lead desqualificado. Poxa, Chácara Digital traz lead qualificado, que a gente tem um método e tal. E daí é isso. Nós somos o guia do herói. Então a gente vai chegar e vai montar toda essa narrativa para daí construir efetivamente ela. E aqui entra qual que é a estrutura para vocês montarem seus vídeos no Instagram, no TikTok, no Shorts, né? Qual que é a estrutura ideal para você fazer um Reels? A gente segue dessa base. Um gancho impactante, você descrever o conteúdo e mais um call to action. Então o gancho pode ser uma dor ou um desejo do teu público. Então você começar os 3 primeiros segundos falando algo que teu público possa querer ou tem um problema que não consegue resolver. Então a gente parte muito disso. Aí você descreve, né, em seguida, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu chegar num vídeo e falar assim, olha,
Você que só gera lead desqualificado para o teu comercial. Então esse é um problema que eu trouxe para quem? Para quem já investe em tráfego pago, para quem é empresário e já tem uma estrutura comercial. Então a narrativa é muito importante para isso. Você tem que falar exatamente quem tem que ser impactado em todos os momentos. Então por isso que é muito importante a gente fazer esses roteiros e tudo mais. Aí você descreve teu conteúdo e o call to action é o quê? Chamada para ação. Poxa, se você se interessou, comente aqui XYZ que você vai receber no teu direct isso. Ou entre no link da bio do nosso Instagram e entre no contato do nosso WhatsApp. Então você tem que dar direcionamento. Se você faz um conteúdo sem dar um direcionamento para o que a pessoa que está vendo fazer depois, é a mesma coisa que não fazer nada. Você não vai ganhar seguidor, você não vai ganhar engajamento, você não vai ganhar venda. Então é muito importante ter isso. E aqui eu trago um segredo que eu tenho feito muito, que é o Reels de teste em volume. O que é isso? Tem uma função no Instagram chamada Reels Test, onde você publica e esse Reels não aparece para ninguém que te segue. Então o Instagram força o algoritmo a aparecer para pessoas que não te conhecem. Qual que é a vantagem disso? Você pode testar vários formatos, vários ganchos, vários call to actions em volume e você não vai correr esse risco de descredibilizar quem te segue. Então isso é bem bacana. Ou quem tem vergonha não vai passar por vergonha nenhuma. Algumas ideias de conteúdo que vocês podem estar abordando no seu dia a dia, ou na sua empresa. Vocês podem abordar conteúdos técnicos, então falando do que vocês entendem, o que vocês fazem, conteúdos de autoridade, depoimentos de clientes, backstage, trazer o dia a dia, o offline para o online. Então, por exemplo, isso aqui é um backstage. A gente trabalhando, subindo uma campanha, é um backstage. A gente vai gravando tudo isso e vai soltando. Antes versus depois, então tem várias ideias que vocês podem estar estruturando. Stories. O que a gente faz nos stories? Foca realmente em aproximar o público atual e também, para quem está entrando no seu perfil ver, e também vender para eles. Então, vender para quem já te segue. Então, qual que é a ideia dos stories? Mostrar o movimento do dia a dia, ou seja, o backstage, efetivamente. Então, quem segue a Chácara Digital vê isso. Time trabalhando, o cliente visitando a gente, feedbacks positivos que são soltando assim, conversas, falando diferenciais. Então essa é a ideia dos stories. E daí aqui a gente traz ofertas claras e diretas. Que nem que eu fiz do evento. Você constrói todo um storytelling e faz uma oferta. Poxa, se você sofre isso, de tal forma, clica aqui no botão, nosso time está pronto para te ajudar. Então você tem que construir toda uma história para daí fazer uma oferta com uma chamada para ação, claro. Poxa, só hoje você vai ter tantos por cento de desconto se você tem esse problema aqui, clique em Saiba Mais, ou qual chamada você quiser, clique no botão. Então o Stories é muito bom para isso. Reels para você alcançar mais pessoas, efetivamente, e reforçar a autoridade. E o Stories para aproximar quem já te segue e também para vender mais para essa galera. Então você tem que ter um sistema disso. Segundo pilar, tráfego pago que realmente vende. Então, antes da gente investir, a gente tem que deixar toda essa estrutura pronta, a casa organizada. E realmente o tráfego pago ele tem o potencial de ser um dos principais canais de aquisição de clientes dentro de uma empresa. Por quê? A gente consegue crescer com previsibilidade, porque a gente trabalha com dados. Então, quando a gente tem dados e métricas, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E o tráfego pago é só dados mesmo. A gente vê, poxa, qual que foi um custo por lead qualificado, e qual campanha que está vindo os melhores clientes, tá? Vamos então desligar os que não trazem clientes e focar mais dinheiro nos que trazem. E assim a gente vai indo. Tá? Então, basicamente, é um dos poréns do tráfego pago. Mas antes de tudo, tem a grande diferença entre Meta Ads e Google Ads. Alguém ousa dizer qual que é a principal diferença dos dois? Face, Insta e Google. Pode falar, Pi. O Meta Ads, você chega até as pessoas, e no Google Ads as pessoas chegam até você. Só que no Google Ads é importante que você esteja acima para que quando você vá procurá-la, seja a primeira opção. Boa! Palmas para Piedra! Boa, é exatamente isso. Basicamente, o Meta, o Instagram, o Facebook, é uma rede de relacionamento. Ou seja, as pessoas, elas estão ali, elas não precisam de algo necessariamente. Elas estão apenas trafegando, elas estão ali para descontrair um tempo, efetivamente. Então a gente constrói muito mais o que? Relacionamento, narrativas, história, que é o que funciona. No Google, não. Você
as pessoas já estão ativamente procurando aquilo que você está ofertando. Então, você anunciar, você tem que ter uma boa página, tem que investir bastante. Então, são redes diferentes. Essa aqui é uma rede social mesmo e essa aqui é uma rede de intenção. Então, tem grandes diferenças nisso. Você acha, qual que é melhor para começar? Eu diria que o Meta, porque você consegue construir narrativas melhores, mesmo ter o serviço ou o produto ser de necessidade. O Google ele acaba sendo muito caro. E quando a gente trabalha muito bem o Meta, a gente consegue, né, transformar, né, essa aquisição de clientes de uma forma mais barata, digamos assim. Quando a gente vai investir em anúncios, é super interessante a gente buscar trabalhar um funil de aquisição. O que é isso? Público frio, morno e quente. Frio são pessoas que nunca tiveram contato com você, morno pessoas que já te conhecem e quente são pessoas que já passaram por todas essas etapas e só precisam de um empurrãozinho para você vender para elas. É ideal a gente sempre fazer o quê? Campanhas e comunicações diferentes para cada nível, né, de público. Então é realmente, tipo, quanto mais quente, mais perto da conversão, pode ser uma venda ou gerar um lead. Então aqui entra muito público de remarketing, anúncios de remarketing que a gente faz, e aqui realmente campanhas de público frio. É muito importante fazer tudo isso aqui. Em sequência, eu vou trazer uma estratégia que a gente utiliza, que funciona muito para vocês aplicarem já. Então realmente eu vou passar um ouro aqui para vocês. Então, para vocês já aplicarem nos negócios de vocês, né, nas marcas pessoais, etc. Primeiro passo é você pegar realmente um vídeo curto ali que performou, né, e está muito alinhado esse vídeo com o que você oferta, com a sua empresa. Então o que eu digo que performou? Realmente teve um bom engajamento orgânico, simples assim. Então você vai pegar esse vídeo e pode parecer um pouco estranho eu falar, né, eu como agente de tráfego, falar para você usar o Turbinar Reel. Mas vamos lá, essa aqui é uma maneira simples de você fazer essa estratégia. Você vai pegar esse vídeo que você achou interessante, vai entrar no computador, tá? Não façam pelo celular essa estratégia, porque vocês vão estar perdendo cerca de 1/3 do potencial da campanha. Por quê? Porque a gente paga taxas daí para Apple, né, para toda a galera ali. Se você fazer no computador, não existe essa taxa. Aí você vai clicar no botão Turbinar Reel, vai colocar visitas ao seu perfil e vai seguir o passo a passo, definir seu público, idade, interesses, né, e etc. Então essa é a maneira simples. No final eu vou passar para vocês um link de um vídeo para vocês fazerem o passo a passo, né, de maneira mais fácil. Qual que é a forma mais assertiva e profissional? E no gerenciador de anúncios da Meta, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então você vai lá, cria uma campanha com o objetivo de tráfego, coloca conversão, visitas ao perfil, e daí em seguida você faz toda a segmentação ali de público, idade, gênero. O interessante do gerenciador de anúncios é que você consegue ser muito específico. Por exemplo, eu posso anunciar só para quem tem iPhone, por exemplo. Poxa, isso já é uma grande vantagem. Então isso é muito bom. E, claro, selecionar um post que está bem alinhado. Campanha de leads. Poxa, tá, quero gerar seguidores, bacana, mas também quero gerar lead, ou seja, contatos qualificados para o meu negócio. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, que nem eu falei, você tem que ter a matriz ICP, então definir muito bem quem é seu público, suas dores e desejos, e fazer um vídeo que se comunique exatamente com o que você está ofertando e trabalhando essas dores e desejos. Por quê? Quando você faz isso, dores e desejos do seu público, você capta a atenção deles. Aí quando você vai descrever, né, o conteúdo em si, você constrói a narrativa do como você consegue solucionar aquela dor ou dar esse desejo. E daí, em sequência, você faz uma chamada para ação. Poxa, então se você tem interesse nessa solução, clica em Saiba Mais, preencha o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E é justamente isso. Então você constrói toda essa narrativa com a pessoa, você utiliza formulários com perguntas lógicas, né, de acordo com o que você está falando. Esse é o mais interessante. Você pode fazer direto para o WhatsApp? Pode, mas o formulário ele consegue, né, tirar uma galera que é curioso, então você não acaba gastando tanto dinheiro. E quais são as métricas de sucesso? Poxa, quais são o teu custo por lead, ou seja, quanto que custou gerar esse contato para o teu negócio, mas principalmente, quanto que custa um lead qualificado, ou seja, uma pessoa que está realmente interessada naquilo que você oferta e realmente tem o potencial de comprar. Então isso é um lead qualificado na nossa visão. Partindo disso, terceiro pilar, outros canais de aquisição. O tráfego pago ele é super importante, que nem eu falei, porque a gente consegue crescer com previsibilidade, mas depender dele também é um erro. Então a gente tem que construir outros canais de pessoas, né, entrando em contato com a sua empresa. E quais são os outros canais? Vamos lá. Primeiramente, CRM. Então você tem que ter um CRM interno
com ali todos os teus clientes para você fazer o quê? Ações para clientes da sua base. Então você fazer disparo de SMS, WhatsApp Marketing para você revender, você fazer alguma engrenagem de cashback. Por exemplo, o cliente compra na tua loja. Poxa, olha, você tem R$300 de cashback, só que você só pode usar dentro de um período de 30 dias. Passou 30 dias, você perde. Então você faz o cliente revisitar e você começa a reativar. Influência, então, trabalhar com influenciadores, é super importante isso, porque isso gera um tráfego orgânico, só que pago, de maneira muito interessante, porque você consegue trabalhar com quem realmente está no teu nicho, ou alguém que realmente está no teu local, então isso é muito importante. Indicação, isso aqui é muito bom, então ter um plano de indicação ativa, né, na Chácara Digital a gente tem também, então clientes que indicam a gente ganham um cashback, então esse é um plano, é sempre buscar traduzir para a tua realidade como isso pode funcionar. Orgânico, então você ter um site bem estruturado, uma ficha do Google My Negócio bem estruturada e seguir realmente essa linha editorial de postagem de Reels e tudo mais. E claro, fazer parcerias, boas parcerias, né, pessoas que dividem o mesmo público que você, mas não necessariamente são concorrentes, isso é bem importante para você estar crescendo também. E entrando no quarto pilar, que é o processo comercial. Até então, fez sentido a parte de atração para vocês? Perfeito. Alguém gostaria de tomar um café aí no banheiro? Não? Posso continuar? Coffee break sem café. Bora. Aqui no processo comercial, eu vou trazer dois pontos, que é o SDR e o Closer. O que é o SDR? É o pré-vendas. E o Closer é a vendas. O que o pré-vendas e o vendas fazem? Vamos lá. O pré-vendas ele é 100% responsável para fazer esse primeiro atendimento ágil aos contatos que vêm até a empresa através das campanhas. Então, qual que é o objetivo? Falar com esse lead e entender se ele efetivamente tem tá qualificado o suficiente para avançar para quem vai vender. Então, entender se a pessoa está procurando aquilo que está sendo ofertado, se tem dinheiro, então tudo mais, para se não fazer, não faz sentido esse lead para a nossa empresa. Então, a gente dá um perdido nele, basicamente. Então, não faz sentido, não passa para frente o nosso fluxo comercial. Ter uma cadência de contatos bem definidas e realmente tem que estar muito alinhada essa comunicação do pré-vendas, né, com todo o marketing em si. Então, todo mundo tem que estar conectado, senão não gira a roda. Esse aqui é o fluxo que a gente utiliza na Chácara Digital. O que é? E também a gente passa para os nossos clientes. Caiu um lead na nossa empresa. O que a gente faz? Liga 3 vezes. Não atendeu, mandamos uma mensagem. Não respondeu a mensagem, em 2 horas a gente liga mais 2 vezes. Se em um dia, a gente liga de novo depois de um dia, manda mais uma mensagem, em 48 horas a gente manda mais uma mensagem, e 72 horas, 3 dias depois que esse lead caiu, a gente tenta ligar mais 2 vezes. Se até aqui não respondeu, não atendeu, a gente faz o quê? Fecha a porta para o lead. A gente fala assim, olha, pelo que eu estou entendendo, a nossa solução não faz sentido para você, ou você está muito corrido, ou a nossa solução não é uma prioridade para você no momento. Então aqui eu estou parando de falar com você, realmente estou encerrando o teu atendimento, porque acredito que não é prioridade para você nesse momento. E tem muita gente que responde nessa mensagem. Então é muito interessante isso, e é interessante tudo isso, vou passar para vocês depois, e a gente utiliza a metodologia S-Bunch. O que isso significa? Entender qual que é a situação atual, se investe em tráfego, no nosso caso, se efetivamente o lead tem dinheiro, se quem estou falando tem autoridade de fazer essa compra, se a pessoa realmente tem a necessidade daquilo que está sendo ofertado e qual que é o tempo, qual que é a urgência para adquirir essa solução ou produto efetivamente. E o closer, que é quem faz a venda efetivamente, é responsável para evoluir nessa transação efetivamente. Então, falar sobre a parte técnica, negociar valores e efetivamente vender. Então, tudo isso aqui, tanto o closer quanto o SDR, tem que ter scripts. O que é script? O que falar, como falar, bem desenhado, tá? Tudo tem que ser bem desenhado. E aqui o closer tem que usar a metodologia Spin Selling. É um livro que vocês podem comprar, realmente é Spin Selling o nome, que é a metodologia Spin, que ele faz perguntas investigativas ao invés de você já chegar falando e vendendo. Então você faz perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Então, por exemplo, você está com um problema de geração de demanda na tua empresa? Sim, é isso, não sei o quê. Daí a gente vai conversando.
E me conta, Jéssica, se você não resolver esse teu problema de demanda na tua empresa, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Então são perguntas bem construídas e que vão mostrando que tua solução é necessária, ou o teu produto, etc. Então a metodologia SPIN é bem interessante para esse cenário. Então, um plano de execução prático para vocês. Passo 1, organiza a casa, né, o tráfego orgânico, né, organiza seu site, seu Instagram, seu Google Meu Negócio. Em seguida, você começa a fazer investimentos em tráfego pago, tanto seguidores como captação de lead, estrutura um funil efetivamente. 3, estruturar mais canais de aquisição. 4, processualizar seu comercial para ter velocidade, né, e a execução de atendimento. E a dica de ouro, efetivamente, é ter playbooks. O que é playbooks? É literalmente um manual do que fazer, como fazer. Então, você ter um manual de cada coisa é super importante. Se eu perguntar, poxa, na Chácara Digital você tem isso? Literalmente, desde a gente como conversar com o cliente, como fazer uma campanha, como montar essa estratégia, como fazer uma venda, é literalmente tudo playbookado. Não é, Lucas? Sim, sim. É tudo. Por quê? Imagina que o teu negócio vai crescendo. Você precisa, efetivamente, ter essa estrutura para pessoa que já chegar e já saber como fazer. E é isso, do seu jeito. Então, é isso que é a importância dos playbooks para não haver muitas falhas. Aí vocês podem perguntar, Chácara, muita coisa, muitas possibilidades, o que melhor funciona? Efetivamente, tudo isso que foi apresentado. Poxa, é tráfego pago mesmo? É Reels? É eu ter um site, investir em Google? O que melhor funciona para mim? Claro que a gente tem a nossa metodologia, que a gente utiliza no dia a dia para começar as coisas, né? Existe um método, existe o arroz e feijão, mas o que melhor funciona? E eu trago esse conceito para vocês. Não sei se vocês lembram do método científico que a gente aprende no ensino fundamental. E é isso, marketing é o método científico. A gente precisa se questionar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa levantar hipóteses. A partir dessas hipóteses a gente precisa fazer o quê? Experimentar. Testar. A gente fala muito isso no marketing digital e no tráfego pago. A gente precisa testar tudo, ver se isso funciona de tal jeito, de ponta cabeça. Então, cara, a gente tem que experimentar. A gente vai analisar os resultados e a partir disso a gente tira uma conclusão, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Funciona ou não funciona. E daí a gente otimiza e escala. Ou seja, tudo que funciona, a gente vai colocar mais dinheiro, mais tempo, vai fazer mais igual. E que não funciona, a gente vai descartando. É basicamente isso. Poxa, encontrou uma metodologia, encontrou um estilo de Reels. Um Reels seu deu muito certo, faz mais vários igual a ele, só mudando o que exatamente você fala. Mas o mesmo estilo, mesma posição da câmera, mesmo ambiente. E marcha, e marcha. Encontrou um anúncio que funciona. Cara, vai fazer vários como esse e marcha. É isso que é os resultados. Mas também eu trago essa outra pergunta. Tá, mas poxa, você está falando bastante coisa mesmo. Mas qual que é a real jornada para o meu marketing digital performar? Eu ter muito resultado, atrair as pessoas certo do meu público e crescer com previsibilidade, que é esse jogo que a gente está jogando. E eu digo para vocês isso. O funil simples e reto que eu trouxe para vocês lá no Tráfego Pago, ele não se aplica diretamente para o todo. Então vocês têm que entender que o marketing inbound, ou seja, esse marketing de atração para gerar oportunidades reais, gerar venda para o negócio de vocês, é desta forma. Ele realmente funciona como um labirinto. Não é um funil simples de frio, morno, quente, público de interação, engajamento e conversão. Cara, é literalmente um labirinto. Por quê? Pensa comigo. Um cliente passa na frente da tua loja. Ele acha interessante. Ele faz uma pesquisa. Então ele entra no teu site. O teu site passa essa informação lá para o teu pixel da Meta, que é outra coisa. Então você começa, a partir dos teus anúncios do Instagram, a aparecer para ele. Poxa, ele acha isso super interessante. Ele entra em contato, através da sua empresa, do Instagram, via WhatsApp, do teu perfil. Ele entrou, ele conversa um pouco com o teu cliente e no outro dia ele vai lá na tua loja presencialmente e faz uma compra. Aí eu pergunto para vocês, quem que leva o crédito da venda? Parte digital. É o todo, exato, não existe, não foi os anúncios, não foi porque a gente tem uma fachada bonita, não foi porque a gente tem um site bem estruturado, é porque a gente tem todas as frentes do marketing digital
alinhados. E é justamente essa a ideia que eu quero passar para vocês. A gente tem que ter vários pilares estruturados e a gente precisa ter um time de vendas alinhado com o nosso marketing. E é assim que a gente tem a performance digital. É isso. Obrigado. É isso, turma. A gente tem esse mantra aqui na Chácara Digital desde o dia 1, literalmente, desde a primeira apresentação, que é a única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. E nós amamos trabalhar com resultado, crescer as empresas dos nossos parceiros e gerar valor para a sociedade. É isso. Obrigado. Agora, dúvidas. Paulo, por favor. Primeiro, começar, já até falei contigo esses dias pelo WhatsApp, mas é uma empresa super tradicional, uma construtora, e a gente atua com locação de imóveis próprios. Todavia, eu não tenho nenhuma rede social, nenhuma parte digital dessa empresa. A gente sempre anunciou com placa, mesmo método raiz, Sim. assim, sabe? Como que eu posso fazer isso sem precisar, de fato, ingressar com o Instagram, com o TikTok, enfim? Boa. Perfeito. Uma das maneiras, é claro, se for pensar em inbound, você atrair o pessoal e tudo mais, você pode fazer da seguinte forma. Se você não quer criar um perfil e tudo mais, você pode fazer um site, uma landing page de forma simples, né? Se você quer testar isso, você pode usar propriamente o Lovable, que é uma ferramenta para você criar uma landing page e investir em anúncios como, né, propriamente rede de pesquisa no Google. Você pode investir em anúncio no YouTube, caso você queira vincular um vídeo e construir uma narrativa melhor, ou até mesmo esse que a gente chama de PMax, que é, cara, a pessoa aparece em tudo, é Gmail, cara, ele faz toda a distribuição. Então você pode começar por isso, se você quer montar um canal realmente de chegar ali e de tudo mais. Mas eu acho mais interessante você, pelo menos, estruturar um perfilzinho no Instagram de forma simples, contrata um designer, você faz toda essa estrutura, investe ali em realmente gerar lead, que, cara, acaba sendo mais fácil. Tá? Então esse é um dos pontos. Obrigado. Imagina. Por favor. Hoje a gente sabe que Google Ads e Meta Ads é o foco, mas que o TikTok está crescendo muito e que tem pessoas que já fazem tráfego pago pelo TikTok. Uhum. Você vê que é o futuro, assim, vocês já trabalharam com o TikTok? Qual que é a sua Boa, visão sobre isso? perfeito. A gente já trabalhou com TikTok, só que qual que, digamos que, são os prós e cons do TikTok? O TikTok tem muito público desqualificado e ele metrifica pouco efetivamente quem que é o usuário do TikTok. Então a gente ou pode acertar muito, né, numa oferta, vender bastante, como a gente pode torrar dinheiro. Que nem eu comentei, a gente tem que ir no método científico. Poxa, vamos testar, será que faz sentido? A gente sempre busca testar o TikTok, principalmente com lojas online e tudo mais. Só que, qual que é o porém? A gente foca muito nos canais de aquisição ali por exemplo, o Meta Ads. Cara, a gente já validou que funciona. Às vezes vale mais a pena, eu testar o TikTok com uma verba pequena, mas vale muito mais a pena eu aumentar meu investimento em algo que eu já validei, já tenho previsibilidade de dados, do que ficar torrando dinheiro em algo que, tipo, é um pouco incerto e tudo mais. Mas tem que testar. Mas o TikTok, ele é bom, realmente é muito bom, mas depende muito da empresa e tudo mais. Então, se for uma escala um pouco maior, Brasil, se teu produto tem um ticket menor, às vezes menos de R$100, possa fazer sentido sim. Perfeito? Obrigada. Boa. E LinkedIn? Boa. Excelente pergunta. O LinkedIn, ele é muito bom no sentido de, cara, no Meta ali, você consegue você consegue segmentar idade, público, gênero, você consegue ir muito bem nesse sentido. O LinkedIn você consegue ir melhor ainda. Você consegue, por exemplo, segmentar pelo diploma que a pessoa tem, a quantidade de funcionários que a pessoa que trabalha tem, e você consegue escalar essa segmentação. Você consegue, tipo, por exemplo, anunciar apenas para CEO de empresas que têm mais de 100 funcionários e tem pós-doutorado. Você consegue. Você consegue ir muito além. Só que qual que é o problema? O CPM, que é o custo por mil impressões, que é o que a gente paga efetivamente para as ferramentas, é astronômico. Ele é uma ferramenta muito mais cara. Então você vai conseguir aparecer, só que você também não vai... É muito difícil você construir uma narrativa que traga o cara para a tua empresa, para o teu comercial e tudo mais. Vale a pena testar, que nem eu falei, mas, cara, se você tem, por exemplo, uma verba curta para anúncios online, por exemplo...
se você está investindo, eu acho que só vale a pena testar LinkedIn se você está, tipo, colocando, sei lá, 12 mil reais entre Meta e Google, daí você quer testar um novo canal, ou mais até, então, acho que é isso. Mas é válido o teste, só que não é tão eficaz quanto. Tipo, você falou de canal de aquisição e tal. Antigamente as pessoas procuravam no livro lá amarelo dos telefones. Hoje em dia a galera entra no Instagram e TikTok e whatever. Hoje em dia todo mundo entra em ChatGPT e inteligência artificial. Boa. Como ou por que estar bem, como fazer para estar bem ranqueado a ponto da inteligência artificial conseguir, tipo, Te indicar, de certa forma, como uma pessoa que tem a notoriedade, Legal. tem a expertise do nicho, ou seja, tipo, da parte do inbound lá, Sim. é uma parte importante Sim. da jornada. Sim. Você mostrar que é experiente Boa. que você está fazendo para ganhar notoriedade. Boa, perfeito. Cara, pro ChatGPT, pro Gemini, todas as ferramentas te indicarem, o que ele leva em consideração? Pesquisa. Então, quando o teu orgânico está bem alinhado, esse posicionamento bem trabalhado, tanto com conteúdo, o teu site está bem estruturado, o SEO mesmo, e você ter mais publicações falando de você, mais ele vai te indicar. Por exemplo, teve um cara que eu vi um vídeo esses dias que ele literalmente escreveu assim, o nome dele acho que é Matt também. Matt fulano X é o maior especialista de IA que tem, não sei o quê. Ele postou isso no LinkedIn. Aí, literalmente, ele perguntou pro ChatGPT isso. Quem que é o especialista de XYZ no mundo? Aí ele, literalmente, como primeira opção, colocou esse cara e usou como referência essa escrita que ele colocou no LinkedIn. Então, tipo, o próprio ChatGPT usou a referência do que ele postou falando dele mesmo. Então, cara, o negócio é você entender sobre como essas ferramentas de busca funcionam. E basicamente é sobre, tipo, conteúdo, efetivamente, é YouTube, é você ter um site, é você postar no LinkedIn. Então, é esse posicionamento. Até, acho que, sei lá, umas 2 semanas atrás começou a ter OpenAI Ads, né? Sim, Então, e daí sim. O que seria OpenAI Ads nesse caso? Cara, e daí nesse caso, é uma novidade que o pessoal traz que você realmente, é que nem o Google, por exemplo, você ganha relevância de pesquisa. Então, mas só que ele sempre vai estar mostrando, né? Que nem, por exemplo, no Google aparece o patrocinado. Tipo, isso aqui é um resultado de pesquisa patrocinado. Então ele deixa claro isso. Perfeito? Perfeito. Fala, Berzão. Chaka, todo esse ecossistema, assim, essa estratégia que você acabou mostrando pra gente, eu observei que você considera muito a pessoa colocar, o empresário, colocar uma cara a tapa, né? Mostrar Isso. o rosto, assim. O quanto que você vê que esse rosto é importante pra tudo isso? Legal. E se não for da vontade da empresa ou do teu negócio colocar o rosto, que estratégias e ferramentas que você imaginaria para isso? Entendi. Então, você está falando do, tipo, usar a pessoa como marketing, né? O rosto da empresa e como fugir disso. Cara, o que a galera traz hoje? Que pessoas compram de pessoas. Então, isso gera um nível de aproximação maior. Então, sempre quando tem um rosto, né, conectado, é muito mais fácil e barato. Então, a gente parte desse pressuposto. Se você quer construir efetivamente uma marca sem ter um rosto, então o que você tem que fazer? Você tem que vincular outras coisas com ela. Então, às vezes, o lifestyle, né, que nem eu falei, de eventos. Então, você tem que vincular outras coisas que gerem conexão. Então, é um jogo de conexão mesmo. Por exemplo, poxa, por que eu apareço tanto na Chaka Digital? Primeiro ponto, que eu sou o Chaka. E segundo ponto, cara, quanto mais eu aparecer e alguém vem falar comigo de negócios, cara, a pessoa tá falando comigo. Não tá falando necessariamente com a Chaka Digital, que é uma empresa que ninguém sabe quem que tá ali tocando. É o Chaka, e pronto. Mas se você não quer vincular isso, você pode pegar alguns exemplos, como propriamente da Red Bull. Cara, não tem um rosto que representa a Red Bull, é um todo, é um lifestyle. Então, poxa, ele gera conexão com quem faz esporte, com quem vive da night, então, vários pontos. Fechou? A própria Goodday é um exemplo disso. Sim. Os proprietários fundadores tiveram a ideia, não usaram, né, mas colocaram como rosto da marca Manu e aí... Que é o marketing for equity, né? Exato. Sim, media for equity. Exato. Pô, perfeito. Ao invés de pegar uma participação tipo, em dinheiro, pegou o equity da companhia e cresceu junto. Pô, É isso. exato. Top. Mais alguém com alguma dúvida? É isso? Vamos comer então?
Boa. Pessoal, antes então de encerrar, eu queria agradecer, né, todos vocês, agradecer a presença de cada um. Claro que um evento sem pessoas, uma empresa sem clientes, nada disso existe, então agradecer vocês por estarem aqui, estarem realmente desfrutando desse momento juntos e deixar eu compartilhar um pouco das minhas ideias, das minhas estratégias do dia a dia, e isso sou muito grato. Então, primeiramente, palmas para vocês, que está aqui. E também agradecer a minha equipe, né? Lucas, que está comigo, que é meu head de projetos, está aí comigo há mais de um ano. Igor, né, o nosso gestor de tráfego também, que manda muito bem. E a Paola, que é a nossa social media, aí, que está fazendo todos os takes, todos os conteúdos. Então, um aplauso para a equipe Chácara Digital. Então é isso, turma. Obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu, obrigado. Tamo junto, obrigado, hein, cara. Valeu. Valeu, tamo junto. Imagina. Gostou bastante? Que bom, cara. Obrigado. Tá indo? Arrasou? Gostou? Claro que não, a gente vai fazer entrevista ainda. Ah, boa, verdade, fazer entrevista. Boa. Certo? Beleza?